Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Jane, sou psicóloga social. Nesse canal a gente só fala sobre psicologia. Fala de outras coisas também, de vez em quando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso tópico de hoje é humilhação. Quem nunca foi humilhado? Me responda. Quem nunca foi humilhado? Todo mundo. Às vezes, de uma forma privada, né? Você foi ali humilhado. Mas na maioria das vezes a humilhação ela é pública. E a humilhação, ela implica no nosso sistema de valores. Considere que a vergonha e a culpa são simplesmente o resultado da autoavaliação. O constrangimento e a humilhação é a avaliação de outra pessoa sobre o nosso sistema de valores. Esse é o aspecto mais importante para você considerar sobre humilhação. A humilhação é algo que nos é trazido por outra pessoa ou por outras pessoas. Eu vou dar um exemplo a vocês. Um garoto chega na escola e fala para o professor: professor, eu não fiz meu dever de casa. Mas ele fala em particular ali com o professor baixinho, no cantinho. O professor chega para a classe inteira e diz assim: olhe, fulano, não siga o exemplo de fulano ou de ciclana, porque eles não fizeram o dever de casa. Isso é uma humilhação pública. Porque o professor deveria ter o cuidado, por ser um professor, de dar uma lição de moral ao aluno, em particular também, né? Chegar para o aluno e dizer: olha, isso não está correto, você tem que fazer o dever de casa, porque é sua obrigação. Eu vou mandar um comunicado para seus pais e da próxima vez eu não vou aceitar suas desculpas. E você vai se entender com a supervisão ou a diretoria da escola. É assim que um professor age. Mas existem professores que praticam esse tipo de humilhação com o aluno, que aquilo marca. E os outros começam a fazer bullying com o aluno. Entendeu agora? Então, humilhação é isso. É algo que nos é trazido por outras pessoas. Não algo que veio de dentro de você, que você sentiu, como a vergonha. A vergonha a gente sente, né? Se um professor conversa com o aluno em particular, o aluno pode se sentir ofendido, mas nunca humilhado. Porque só ele, o professor, sabe daquela situação. Tá entendendo agora? Difícil da gente falar sobre isso. Que humilhação é uma coisa muito destruidora, devastadora. Como é uma coisa que vem de outra pessoa, a pessoa nos expõe ao ridículo. A humilhação é muito mais visceral e existencial. O constrangimento ou embaraço é algo que nos traz desconforto. A gente fica constrangido ali em determinado momento, mas depois aquilo passa. E aquilo, até nós mesmos podemos usar algum embaraço, algum constrangimento nosso como motivo de humor. Né? Um motivo de humor. E pode servir como uma anedota ou ser sublimado, né? O constrangimento. Enquanto que a humilhação ela é traumática. E fundamentalmente a humilhação envolve o rebaixamento do nosso orgulho moral e da nossa dignidade. E com isso vai perdas em todos os âmbitos da nossa vida. A origem latina da palavra humilhação é humus,
que significa terra, sujeira. Todos nós fazemos as nossas afirmações de status, seja elas simples ou grandiosas, né? Podemos dizer, sou uma boa mãe, sou um bom pai, sou um bom professor, né? Eu posso dizer, eu sou uma boa psicóloga social em narcisismo, porque todo mundo me diz isso, então eu estou começando a acreditar que eu sou uma pessoa que tenho uma boa redação, um bom vocabulário sobre esse assunto. Mas, quando estamos constrangidos, as nossas reivindicações de status não são atingidas. Mas quando somos humilhados, as nossas reivindicações de status, elas não só são atingidas, como elas são enlameadas. O constrangimento até trazer assim algum malefício, mas a gente recupera isso rápido, enquanto que a humilhação raramente se recupera o status de uma humilhação. Os nossos valores, os nossos status de valor. Raramente alguém recupera. Existem humilhações que levam a pessoa ao suicídio. Porque as nossas reivindicações de status, elas são questionadas. Elas são expostas ao escárnio público. Quando as pessoas percebem que serão humilhadas, geralmente elas ficam atordoadas. Algumas perdem até a voz. Então, ao criticarmos alguém, devemos tomar o cuidado para não atacarmos sua autoridade em fazer alegações de status que eles têm. Porque todo mundo tem o status dos seus valores. Em suma, a humilhação é o fracasso público das reivindicações de status que uma pessoa tem. Episódios humilhantes devem ser mantidos o mais privado possível. Porque cada vez que você lembra daquele episódio, você humilha mais aquela pessoa. Ser rejeitado por um interesse amoroso secreto pode ser esmagador. Mas ser traído por alguém a quem amamos, isso é humilhação, principalmente quando se torna conhecimento geral. Isso é altamente humilhante. Note também que a humilhação ela não precisa ser acompanhada pela vergonha. Por exemplo, Jesus Cristo pode ter sido realmente crucificado e assim humilhado publicamente. Mas ele não sentiu vergonha por aquilo. Vocês estão entendendo aí o significado de humilhação? Pessoas altamente confiantes raramente sentem vergonha quando são humilhados. Assim como a crucificação de Jesus Cristo deixou estigmas e humilhação, as pessoas que são humilhadas, elas carregam para sempre as marcas da sua humilhação. E certamente sempre serão lembradas por aquela humilhação que ela passou. Aconteceu um fato na França, um importante político francês, que foi diretor do Fundo Monetário Internacional, chamado Dominique Strauss-Kahn. Ele teve lá com Anne Sinclair. E ele foi humilhado publicamente por isso. E hoje, ninguém lembra dele
como um importante político, uma pessoa que contribuiu com a França e foi diretor do Fundo Monetário Internacional, mas ninguém lembra dele por isso. As pessoas só lembram dele pela humilhação que ele passou. Você fala em Dominique Strauss, todo mundo sabe que já diz, aquele daquele escândalo e tal. Então a humilhação, ela é tipo, ela é uma crucificação, sabe? Porque ninguém esquece. Humilhar alguém é afirmar poder sobre ele, negando e destruindo suas afirmações de status de valor. A humilhação, desde que o mundo é mundo, muito antes de Jesus Cristo já existia humilhação, até os dias de hoje, a humilhação é uma punição, abuso e opressão. Recentemente teve humilhação pública aqui. Eu vou agora falar alguns métodos usados de humilhação que são assim bárbaros, são barbáries. Por exemplo, aqui na Inglaterra, em 1830 a 1872, existiam os chamados pelourinhos estoques, que era uma forma de imobilizar as vítimas em posição desconfortável e humilhante, degradante, enquanto as outras pessoas abusavam deles na sua incapacidade de reagir e se defender. Isso aqui é humilhação, gente. Coisa horrível. Coisa horrível. No Brasil também teve pelourinho, que se amarrava aos escravos, mas aqui na Inglaterra foi pior. Porque no Brasil se amarrava os escravos em um tronco e chicoteava. E aqui eles eram amarrados em posições degradantes, enquanto que os outros ficavam abusando deles. As pessoas ficavam ali, juntavam-se animadas para provocá-los e abusá-los, sem que eles tivessem a mínima condição de se defender. Na Europa feudal, tinha uma humilhação usada também nas colônias, que envolvia, era o seguinte: as pessoas envolviam as vítimas em penas e jogavam piche quente por cima. Sabe o que é piche? Piche é aquele produto que se usa para fazer asfalto nas ruas e nas estradas. Então, ele, para ficar líquido, ele tem que ser fervido. Colocava pena nas pessoas e depois jogava aquilo por cima. E colocava a pessoa em um carrinho e empurrava aquele carrinho, aquela caixa de madeira por alguns trilhos e a pessoa saía ali morrendo, queimado com aquele piche quente que não consegue tirar. Gente, isso é tortura. Além de ser uma humilhação, é tortura. Isso era na Europa feudal. Teve também, e ainda existe em algumas tribos, a humilhação dos rituais, né? Em algumas tribos, as mulheres têm que se cortarem, têm que... na África, né? Dizem que acabou, mas não acabou, ainda existe. Eles cortam os clitórios das mulheres. E tem os rituais dos meninos, quando estão chegando numa certa idade, uma determinada ordem social. Eles passam por algo chamado de gerontrocacia masculina, que inclui a circunção dolorosa e sanguinolenta, tanto na menina como no menino. Então essa humilhação, esses rituais de humilhação de sociedades tradicionais, até alguns anos atrás existia o trote nas universidades. Quando eu fui para a universidade, eu passei por trote.
Não sofri muito porque o primeiro dia de aula eu levei meu filho, acho que eu tinha menos de um mês que eu tinha, né, dado luz a meu filho, e eu fui para a universidade levando, eu não tinha quem tomasse conta do meu filho, não podia pagar uma babá, eu levei ele para a universidade. Então, eles só me jogaram talco, mas outras pessoas sofreram e teve até alunos, né, no período que tinha trote nas universidades brasileiras, teve vários alunos que perderam a vida por causa dos trotes. Então, tudo isso é humilhação, porque eles querem enfatizar o seu poder sobre o grupo, no caso de trote. Esses rituais de iniciação, de uma iniciação complexa, destinada à fertilidade, sei lá o quê, que é obviamente um símbolo de castração. A mulher é para não sentir prazer e o homem é para dizer nessas sociedades que se ele praticar alguma coisa errada, ele pode ser castrado. Na medida que a sociedade se torna igualitária, essa humilhação institucionalizada é cada vez mais ressentida e pode dar origem a explosões violentas, conflitos e até guerras. Em sociedades hierárquicas, as elites se esforçam para proteger sua moral, sua honra, para incorporarem seu povo, a sua cultura. Além desses relatos de pelourinho, de envolver as pessoas com pena e jogar piche, no ano 260 a.C., depois de sofrer a derrota na Batalha de Edessa, o imperador romano Valério organizou um encontro, né, porque ele perdeu a batalha, então ele organizou um encontro lá com o rei que derrotou ele, chamado Shapur I, que era o grande Shahanshah, que é o rei dos reis, do império da Sassânida, Sassanida, um negócio desse. Então, quando eles... E Shapur aceitou. Quando ele chegou lá, no lugar do encontro, Shapur traiu a trégua, traiu a palavra dele e prendeu Valéria e manteve ele no cativeiro até o dia da sua morte. Quer dizer, Valéria foi humilhado publicamente, né, que era o imperador romano na época, 2 vezes. Ele perdeu a batalha de Edessa e ele ainda foi pegado em público. Ele sofreu várias humilhações, porque não parou por aí. Shapur não ficou satisfeito de manter ele no cativeiro, de manter ele preso, que do escritor cristão Latâncio, né? É ele que cita essa história. Desesperado por estar preso ali naquele cativeiro, Valérian, né, o imperador romano, ele ofereceu a Shapur várias recompensas pela liberdade dele. Mas Shapur não aceitou. E sabe o que foi que Shapur fez com ele? Ele esfolou ele, amarrou ele num cavalo, esfolou ele, e depois dele esfolado ali, já na ânsia de morte, Shapur mandou derreter ouro e fez ele engolir ouro derretido. E como todas essas humilhações eram poucas, Shapur recheou, como é que a gente diz? Empalhou Valéria, né? E exibia como troféu.
Isso é ou não é? Isso é ou não é tortura? É uma humilhação seguida de tortura, de narcisismo, eu sei lá o que diabo é isso, de raiva, de ódio. Gente, essa história é uma das piores que eu já li sobre humilhação. O Papa, escute só, o Papa Gregório VII, antes de conceder a revogação ao rei Henrique, ele fez Henrique esperar na porta do palácio episcopal 3 dias e 3 noites de joelho. O Papa fez isso. 3 dias e 3 noites de joelho, sem comer, sem beber e sem sair do lugar se ele quisesse a revogação. O chanceler alemão Otto Bismarck cunhou a expressão canossa, que significa submeter-se voluntariamente à humilhação. A pessoa também pode ser humilhada de forma mais passiva, né? Como ser ignorada. Isso é humilhação, quando você é ignorada. Humilhada. A negligência também é uma forma de humilhação. Ou quando os seus direitos são negados. Tipo, você procurar ajuda, no caso, na justiça, e a justiça não lhe socorrer. Não acreditar em você, não lhe ajudar, não lhe socorrer. Isso também é humilhação. É uma humilhação passiva. Uma pessoa também pode ser humilhada por ser rejeitada, abusada, abandonada, traída e usada como meio termo, ao invés de um fim em si mesmo. Porque Immanuel Kant, ele dizia o seguinte: o ser humano é um fim em si mesmo, com uma dimensão moral que investe na dignidade e no direito de receber tratamento ético. Humilhar alguém ou tratá-lo como menos que um fim em si mesmo é negar a própria humanidade. A última humilhação pública que a gente tem notícia aqui na Inglaterra foi em 2012. 2013. Entre 2010 e 2012, aqui na Inglaterra, o secretário de Estado, Umer, o nome dele, ele também era o líder do Partido Liberal Democrático daqui. Ele foi acusado de excesso de velocidade, não, alguma coisa nesse tipo aí, sabe? Aceleração, alguma coisa desse tipo. Mas ele tinha traído a esposa, ele fez umas coisas aí pessoais, não era nada, tinha nada a ver com a política, era pessoal, da vida dele pessoal. E ele negou, ele disse que não foi ele. E a esposa, para se vingar da traição, chegou a público e disse que ele colocava as pontuações de penalidade no nome dela, pedia a ela para colocar no nome dela, e ele negou, né? Ele negou. Mas quando foi no dia do julgamento dele, em 2013, ele assumiu. Ele disse que aquelas penalidades realmente eram dele. Ele aceitou os pontos da penalidade. E em razão desse depoimento, que ele passou de duvidoso, né, para culpado, ele trocou a liderança do Partido Liberal Democrático e a sua cadeira no gabinete do governo por um colchão frio numa cela de prisão, porque ele foi preso. Tem humilhação pior do que isso? Tem. Além disso, a imprensa amarela
publicou várias mensagens entre ele e o filho. Uma coisa totalmente pessoal, gente. Imprensa não é coisa para você confiar. A imprensa, ela é narcisista. É a casa dos abutres, esperando um corpo para ser devorado. A imprensa é assim. Quando a pessoa é humilhada, a pessoa sente a vida, o coração, a mente murchar, como uma flor que não recebe água. O humilhado, ele pode reagir com raiva, com agressividade, com vingança, sadismo, delinquência, terrorismo, mas nada disso vai apagar a humilhação. Nada. Muitos internalizam o trauma da humilhação e ele pode passar a sofrer de ansiedade, pânico, depressão, flashback, porque aquilo fica voltando na mente o tempo todo, pesadelos horríveis, insônia, desconfiança, não confia mais em ninguém, paranoia, isolamento social, apatia, depressão e ideação suicida. É da natureza da humilhação prejudicar a capacidade da vítima de se defender contra seu agressor. Em qualquer caso, a raiva, a violência, a vingança são respostas ineficazes no caso de humilhação. Porque quando a pessoa é humilhado ou humilhada, a pessoa não pode fazer nada. A humilhação não te dá a oportunidade de você reverter ou reparar os danos. A vítima precisa encontrar forças para se elevar, se sustentar e se manter em pé, para aceitar a humilhação. E quando isso é muito difícil, às vezes, eles abandonam a vida. A esperança de que, com a morte deles, a humilhação será apagada. Mas não será. Mesmo que uma pessoa humilhada morra, ela será lembrada pela humilhação que ela passou. Humilhar alguém, até mesmo um criminoso, é uma atitude, uma resposta desproporcional, injustificada. Então, a humilhação, o nome já está dizendo. É um ato que vem de outra pessoa. E tudo que vem do outro, negativo, tudo que é negativo que vem do outro, é para destruir. Recentemente no Brasil aconteceu, né? Uma humilhação pública. E como Jesus Cristo, o rapaz, o Senhor que foi esfaqueado em público, ele não sentiu vergonha da humilhação que fizeram a ele. Porque ele não estava fazendo nada de errado. E como ele não tinha nada que pudesse denegrir a moral, a conduta, a dignidade dele, então a humilhação, além de ser pública, que fizeram com ele, foi física. Uma humilhação física. Porque vai ficar a sequela, a cicatriz, e ele nunca mais voltará a ser a mesma pessoa saudável que ele era antes. Então, humilhação é uma coisa, eu acho que é uma das piores coisas que existe. Então é isso. Humilhação é a destruição, a invalidação do seu status de valores.
Gente, tomar chá de camomila. Camomila é anti-inflamatório, é anti-irritação. Se sua pele estiver muito irritada, seus olhos estiverem irritados, você faz uma compressa com chá de camomila, aquilo se acalma. Camomila não acalma só o sistema nervoso, a ansiedade. Camomila acalma a pele também. Beijo no coração, fica com Deus. Muito obrigada. Bye.